Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder. Que bom que você está aqui, que podemos nos encontrar neste lugar chamado oração, para este tempo na presença do Senhor, no qual buscamos, no qual colocamos a nossa alma na sua presença, esse tempo de comunhão. Eu quero, antes de tudo, lembrar aos irmãos e irmãs que no próximo domingo, às 18 horas, dia 6 de junho, estaremos retornando aos cultos presenciais. Para tanto, temos tomado todos os cuidados necessários. O tapete higienizante, o tótem com álcool 70%, a medição de temperatura na chegada, o uso de máscara obrigatório, o distanciamento entre as pessoas que participarão do culto, a ocupação máxima de 40% do nosso espaço e, muito importante, a inscrição de quem vai participar, para que possamos nos organizar e recebê-los corretamente e prestarmos um culto com segurança. Portanto, se você se sente seguro, nós estamos preparados para recebê-lo. Próximo domingo, dia 6 de junho, às 18 horas, culto presencial com a celebração da Ceia do Senhor. Nós o aguardamos aqui. Queremos também lembrar sobre aquela nossa agenda permanente de oração, que cada um pode orar, que cada um pode colocar diante do Senhor quando fecha a sua porta do seu quarto, quando está sozinho ou quando separa o seu tempo de meditação diante do Senhor. Pelo nosso país, por governantes sábios e compromissados em servir o povo, para que os insumos para as vacinas cheguem, sejam produzidas e cheguem até aquelas pessoas que precisam. Também pela economia do país, temos pedido por um milagre econômico, para que junho, que se inicia agora, possa ser uma retomada e que novos empregos possam ser criados, que aquelas empresas que fecharam possam ser abertas, que o comércio se retome e possa abençoar muitas pessoas, que a fome não chegue e fique no nosso país. Também orar pela sua igreja, orar pelos seus irmãos que perderam entes queridos, que enfrentaram o luto e tem que agora reestruturar sua vida com a ausência dessa pessoa da sua família. Orar pelos líderes de ministérios e pelos voluntários que têm se esforçado de maneira criativa para poder servir, colocar toda a sua capacidade, o seu amor, o seu compromisso a serviço do Senhor Jesus e a serviço da igreja. Quero que você ore pela liderança da sua igreja. Momentos novos, para nós complicados, difíceis, que temos que tomar muitas decisões. Que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria e vá aprovando cada passo que vamos dando. Quero convidar você a orar então para podermos ter a meditação da semana. Fecha os teus olhos onde você está, vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos o privilégio de estarmos aqui na Tua presença, nesta comunhão, ó Deus, buscando ouvir a Tua voz, receber a Tua direção, receber o Teu conforto, o Teu consolo, sermos, ó Deus, abraçados pelo Teu amor. Recebe a nossa adoração, recebe este tempo que separamos para estarmos juntos na Tua presença. É a oração que fazemos, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20, lá no Antigo Testamento, a história sobre Ezequias. Momento muito interessante da vida desta personagem do Antigo Testamento, é aquele que foi um dos bons reis de Israel. Diz assim, 2 Reis, capítulo 20. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu.
O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, abençoa a Tua palavra no nosso coração. Que o Teu Santo Espírito a aplique a cada um de nós e que ela nos conduza ao centro da Tua vontade. É a nossa oração no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Eu estive pensando recentemente, por que nós oramos? Quais são os motivos, quais são as causas que nos levam a orar? Todos nós sabemos e temos experimentado que em tempos difíceis, em tempos de provação, de tribulação, cada um de nós busca mais a Deus, encontra tempo mais para orar, se sente mais disposto a ir a um culto de oração, se sente mais disposto a compartilhar com alguém que você conhece, que sabe, que é compromissado com a oração, de lhe pedir, por favor, ore por mim, peça a Deus que venha intervir. Então nós sabemos que em momentos de tribulação, de muito sofrimento, clamamos a Deus. Alguém brinca que até o mais ateu dos ateus, quando, por exemplo, está no avião e o avião começa a cair, ele diz assim, grita por Deus, pede por Deus, não é? Salva-nos. Até o mais ateu dos ateus crê em Deus na hora da dificuldade. Então esse é um dos motivos pelos quais as pessoas vão a Deus em oração. Se você se lembra, quando houve o ataque ao World Trade Center, naquelas torres gêmeas lá em Nova York, as igrejas na semana seguinte lotaram, encheram de pessoas orando a Deus, pedindo a Deus, buscando a Deus. Eu queria pensar com você sobre este homem que ora a Deus, este homem que busca a Deus, o rei Ezequias. E me parece, meus irmãos, que há algo muito especial que nós podemos nos encontrar, que nós nos encontramos nesta situação de Ezequias. Eu li certa ocasião que orar não é algo natural. Aliás, é um ato antinatural do ser humano. Porque enquanto nós sabemos o que fazer, enquanto está nas nossas mãos tomar decisões, nós vamos tomando nas circunstâncias da vida, diante dos desafios que temos, e que nós só nos damos conta de que estamos comandando a nossa vida sozinhos, quando nós nos deparamos com algo que está para além das nossas forças, das nossas condições de enfrentar. E fique imaginando o rei Ezequias, um homem poderoso, um homem que vinha sendo abençoado por Deus porque ele restaurou o culto em Israel. Ele era um homem que tinha um coração sincero, que é a própria oração que ele faz. O Senhor lembra do meu coração sincero. E essa sua sinceridade trouxe o povo de volta para o caminho do Senhor. Essa sua sinceridade reavivou o culto ao Senhor na nação de Israel. Ele era um homem que trouxe prosperidade para a nação, não somente o culto, mas a economia do país, a política do país. Tudo isso foi abençoado com as ações de Ezequias, com os compromissos que Ezequias assumiu diante de Deus de dirigir aquela nação. Ele era um homem muito poderoso e, além de poderoso, muito próspero. Os seus caminhos acontecia, como diz o salmista,
fazia prosperar, o Senhor fazia prosperar os seus caminhos. Ele era aquela expressão daquele homem bem-aventurado do Salmo 1, que é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria e tudo quanto faz prospera. Ezequias era poderoso, era próspero, era sincero, era um bom rei. No entanto, chegou o tempo em que ele teve que enfrentar dificuldades que estavam para além de si. Tudo que Ezequias mandasse seria obedecido. Se ele mandasse chamar o profeta viria. Se ele mandasse entrar em guerra, o povo de Israel entraria em guerra. Ele era um homem sábio, ele era um homem que tinha reputação, ele era um homem respeitado diante do seu povo. Mas, como eu disse, chegou o tempo de enfrentar uma situação, uma circunstância que estava para além das suas forças. A doença. A doença chegou até Ezequias. E Ezequias percebeu naquele instante que todo o seu poder, toda a sua riqueza, todos os seus conhecimentos, todos os seus contatos políticos, todos os seus profetas, todos os seus servos, todo o seu povo não tinha poder de lidar com aquela situação. É por isso que nos conta a palavra de Deus que naquele tempo ele ficou doente à morte. E mais complicado que ficar muito doente é receber um diagnóstico de doença terminal. Ezequias é avisado da parte do Senhor pelo profeta Isaías, que vem dizer a ele: olha, você não se recuperará. Algumas versões mais antigas dizem: põe a tua casa em ordem, porque você não vai viver mais. E aqui na minha versão diz: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias está diante de uma situação muito difícil. E me parece que quando nós enfrentamos algo que está para além das nossas forças, é um motivo para orar. Existem muitos outros motivos para orar, mas hoje eu gostaria de pensar de quando nós descobrimos que não temos mais solução para aquela situação. Quando nós descobrimos que tudo que temos, contatos, conhecimento, mesmo a nossa maior sinceridade diante do Senhor, não nos livra de um diagnóstico complicado. Ezequias é aquele que finalmente então vai orar ao Senhor. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Me parece que este gesto de se virar para a parede, ele era o rei e devia estar cercado de servos e servas, de auxiliares, de pessoas que pudessem atendê-lo no menor desejo. Mas Ezequias não olha para nenhuma dessas pessoas. Ezequias olha para a parede, porque a parede representa exatamente este vazio, este nada, esta falta de opção. Já se sentiu assim quando você parece que deu de cara com a parede e não há para onde ir, não há como suplantar aquele momento, aquela situação? É a desesperança, é a falta de opção, é uma entrega, é um reconhecimento de que todos aqueles que estão ao seu redor, de que todos aqueles que de alguma maneira estão ali para servi-lo, não podem atender a sua necessidade, não podem atender o seu anseio, não podem trazer alívio para a sua dor, para a sua dúvida, para o seu desejo. Essa virada para a parede é um reconhecimento de que ninguém ali pode atendê-lo e de que ele não tem outra solução, que ele não tem outro caminho. Me parece que esta é a melhor oração que fazemos.
Esta é aquela oração mais profunda e mais sincera do nosso coração. Esta é aquela oração em que nós finalmente chegamos àquele ponto em que nos encontramos com o Senhor. Quando a gente olha e não há mais nada, absolutamente nada, a não ser o Senhor. A gente precisa buscar este momento. A gente precisa aprender a chegar neste momento. Davi, o predecessor de Ezequias, é aquele que diz: sonda, Senhor, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. É ele que pede, porque a nossa natureza, o nosso anseio do coração é exatamente tomar rédeas das nossas vidas e, inclusive, quando oramos, tentar dar ordens, colocar parâmetros para o Senhor agir, colocar o nosso Deus como o nosso servo. É assim que fazemos, é assim que somos, é assim a nossa tendência. E por isso este gesto tão importante de olhar para a parede, de olhar para o nada, para olhar para o limite. Não há mais para onde eu ir. E é nesse lugar que finalmente nos encontramos com Deus, que finalmente nos entregamos a Deus. E uma das questões tão importantes, nós aprendemos desde criança, da minha parte, por exemplo, que o homem não chora, seja forte, enfrente. Eu me lembro de alguns colegas que contavam que os pais ensinaram. Meu pai, graças a Deus, nunca me fez isso comigo, mas eu conheci colegas que diziam assim: meu pai dizia assim, se apanhar na rua, vai apanhar quando chegar. Então se vira lá e não pode chorar. Recolhe o choro, não é? E a gente percebe depois que o choro, primeiro o choro, não é? Ele é algo tão precioso. Eu falava com os irmãos do grupo de oração, que aprendi há muito tempo com um grande pastor que dizia que as lágrimas são a água que Deus usa para amaciar o nosso barro. Sim, a gente resiste, a gente segura, a gente pensa que tem as rédeas das coisas das nossas mãos e vamos em frente. E parece que é aquele momento em que a gente simplesmente se entrega finalmente, que a gente se desmancha finalmente, que não há mais nenhum resquício nas nossas mãos, exatamente quando o choro deságua. Eu me lembro quando meu pai faleceu, que eu passei a madrugada correndo de um lado para o outro, e eu só tive tempo de chorar quando eu cheguei no velório, faltando uma hora e pouco para ele ser sepultado. Finalmente eu cheguei, quando fui abraçado, aí finalmente eu chorei. E chorei copiosamente. Finalmente entreguei as rédeas. Finalmente ficou a consciência que ele havia partido. Não estava mais ali, não havia mais o que fazer. Agora eu precisava me despedir dele. E este choro que vai tomando conta da nossa vida, que é aquele tempo que não tem mais como segurar, é aquela gota que transborda. É exatamente isso que acontece. O choro precisa vir, porque o choro vem como uma prova de que o copo transbordou. Nada mais está nas minhas mãos, nada mais eu seguro para mim, nada mais eu controlo. E este tempo também é um tempo em que Ezequias chora, e chora amargamente. Não é um choro de alegria, não é um choro que pode ser dissimulado, não é um meio choro, é um choro amargo. É um choro que não compreende as suas lutas, mas que entende toda a sua dor, que extravasa toda a sua dor. Não é um choro alegre, não é um choro que tenha um pouco de alívio, é um choro que se derrama diante do Senhor. Assim somos nós, assim é você e sou eu. Queremos as rédeas das coisas nas nossas mãos, até o dia em que finalmente percebemos que não há
há apenas uma parede na nossa frente. Não há solução, não há socorro que venha de canto algum. E aí eu gostaria de terminar essa meditação da semana lembrando o que ocorre. Um dos mistérios da oração. Por que Deus ouve? Eu não vou responder isso essa semana, mas eu quero lembrar a você que uma das coisas mais belas deste texto é que Deus ouve a oração de Ezequias e atende o seu desejo. E lhe derrama graça e aquele virar para a parede sem esperança, aquele choro amargo da sua alma é substituído por uma promessa de acréscimo de 15 anos na sua vida. Deus ouviu a oração de Ezequias. E eu queria dizer para você que um dos grandes motivos para a gente orar é porque Deus ouve a nossa oração. O mesmo Deus que ouviu a oração de Ezequias é o Deus que ouve a sua oração. E se você por um acaso estiver nas mesmas circunstâncias de Ezequias, parece que olhando para a parede, sem nenhuma solução, e querendo derramar toda a sua tristeza, o seu amargor diante do Senhor, lembre-se que é o mesmo Senhor que ouviu a oração de Ezequias, é o que está ouvindo a sua oração agora. Fecha os teus olhos, vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos o grande privilégio conquistado por Cristo na cruz do Calvário para cada um de nós. O podermos ter acesso à Tua presença, o podermos ir ao trono da Tua graça e colocarmos diante de Ti, ó Deus, o nosso coração, derramar diante de Ti as nossas lágrimas, na certeza, ó Deus, que o Senhor ouve a nossa oração. E, ó Deus, contempla agora o pedido que está no coração de cada um que vai à Tua presença neste instante. E contempla, ó Deus, a necessidade de cada um. E responde, ó Deus, a oração para glorificar o Teu nome e atender, ó Deus, a necessidade dos Teus servos. Te pedimos a Tua misericórdia. Nós somos barro e estamos, ó Deus, sem esperança por vezes, olhando para a parede, porque não há outro que nos possa socorrer. E nós te pedimos, ó Deus, o Deus que ouviu a oração de Ezequias, que ouça a nossa oração neste instante, porque nós a fazemos no nome precioso, poderoso de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Que Deus te abençoe, que Deus ouça a sua oração. E nós nos encontramos então no próximo domingo às 18 horas. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de
contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi um morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor.